Fala pessoal, tudo bom? Olha eu aqui de novo. Uma dicasinha que eu sofri bastante esses dias e eu não encontrei no YouTube sobre quem mide a temperatura do óleo da BMW 320i 2012 2.0 motor N46. Eu tô falando desse carro especificamente, né, dessa BMW, etc. Mas assim, eu acredito que se de repente tu estiver mexendo numa X1, uma X2, ou outros carros da BM que não tem ali o aferidor de óleo pela vareta, ou né, não tem aí por onde medir a temperatura do óleo. Eu sofri bastante, eu fui no Dr. IE, falei com outro profissional que me passou algumas dicas, mas nenhuma batia e ninguém me conseguia me, apesar de algumas pessoas darem opiniões, mas ninguém tinha certeza absoluta. Então eu fui no teste em loco, testa aqui, testa ali. E eu vou contar um detalhezinho para que você às vezes vai fazer um teste com base no que eu estou dizendo, também duvide e vai fazer um teste, às vezes vai refutar o que eu estou dizendo, né? Nesse caso, essa BMW, o que ela causava? Ela entrava em emergência, né? E ligava a ventoinha em alta e perdia a aceleração e acendia a luz do óleo. Ela ficava laranja, depois vermelha, depois de um tempo que o carro estava aquecido. E por que ela fazia isso? Porque apresentava lá que o óleo estava muito quente, tá? Não é todos os scanners que vão mostrar esse parâmetro. Nesse caso eu estava usando um Autel FS808, se não me engano, que tem umas leituras mais aprimoradas ali e tal. Eu usei o Icro, por exemplo, que é aquele aparelhinho que você paga por uso, que está bem comum no mercado. Usei Raster, eles não marcavam a temperatura do óleo, só marcava a temperatura da água, tá? E o Altel marcava a temperatura do óleo, então eu fiquei observando ali. Ele não abria erro, não abria DTC de temperatura de óleo, porém nas leituras nas leituras lá, né, eu via que o óleo estava marcando 150 graus e a temperatura do arrefecimento estava ali 98, 99, estava normal. Então, quando ele chegava em 150 graus, a ventoinha disparava, acendia a luz do óleo, da temperatura do óleo e perdia a aceleração. Então eu relacionei ali, a temperatura do óleo está muito quente, não pode estar mais quente que a água. Só que com o termômetro eu realmente ia lá e olhava que o cárter estava ali no 85, 87 graus. Então tinha um problema de aferição de temperatura de óleo. Aí eu fui para o esquema elétrico. Não existe um sensor de temperatura de óleo de acordo com o esquema elétrico. Existe de pressão, dois de temperatura de água, fica um no bloco do motor e um no radiador. E existe o sensor de nível de óleo, que afere a temperatura do nível de óleo. Em resumo da ópera, o que mede a temperatura do óleo é o nível de óleo, tá? O sensor de nível de óleo. Ele faz a aferição da temperatura, qualidade do óleo e temperatura do óleo. Nível, temperatura e qualidade, tá? Embora no esquema elétrico vá dizer só sensor de nível e tenha três fios nesse caso, positivo, negativo e comunicação, aquele sensor ele é um módulo que informa via PWM, pelo que eu entendi, né? PWM ou talvez RLIN, mas acho que é PWM, as três informações, qualidade, temperatura e nível, através de uma comunicação digital, através de um fio só, né? E se você desligar, aí volta a história que eu falei de refutação, né? Então eu vou lá desligar o sensor e automaticamente vai marcar menos 40 graus lá, ou alguma temperatura toda errada do óleo. Mas não, se você desligar o sensor, ele não vai indicar erro na temperatura. Ele pode ser até que se você ficar ali uns 2 minutos, talvez marque algum DTC. Mas se você desligar ali e já olhar no scanner, olhar a temperatura, inclusive lá nas leituras, você vai ver que o motor vai aquecendo e a temperatura vai subindo. É muito louco isso. Porque provavelmente ele faz uma temperatura calculada pela ausência do sensor. Se você ficar talvez um bom tempo com aquele sensor, ele já vai armar. Eu fiz o teste de desligar, esperei um minutinho, 2 minutos, né, ali lendo, a temperatura estava em 60, foi subindo para 70, e eu olhei, nossa, eu tirei o sensor, está marcando, então o problema, o sensor deve ser em outro lugar, mas depois de muita batalha eu vi que realmente era aquele defeito. Depois nós trocamos o sensor, inclusive foi um trabalho bem longo que eu fiz nesse carro, trocamos o sensor e resolveu o problema, tá? Então temperatura de óleo na BMW
Nesse caso era uma 320i 2012, motor 2.0 em linha, né? O N46. Talvez a X1 e outros carros da BMW forem semelhantes. A temperatura do óleo ela é marcada pelo sensor de nível e, no caso, se você tiver com esse problema armando aí, né? Armando ventoinha, emergência, né, luz de óleo, então corre para esse sensor, presta atenção nas leituras, temperatura do óleo, que provavelmente você vai estar com problema nisso aí, beleza? Um abraço, até mais, curte, compartilha o vídeo que você vai gostar. Valeu, um abraço, até mais.